Boa noite a todos. Que a paz e a harmonia do nosso Mestre Jesus nos contagie, abrindo os canais do nosso aprendizado, para que possamos absorver ao máximo o assunto que vamos refletir nesta noite. E que a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré nos cubra com seu manto de luz, de paz e nos envolva no seu amor, para que possamos aprender os ensinamentos do Mestre Jesus envolvidos no seu amor. O tema que eu trago hoje é a construção do perdão. Nós já falamos sobre o tema, o perdão, mas agora o que temos que refletir para poder construir o nosso perdão? Porque é fácil perdoar? Não, não é. Tudo que é relacionado a sentimentos, nós vamos encontrar uma dificuldade. E o perdão é um dos maiores a ser vencido. Então nós sabemos que o perdão, ele tem uma origem de conexão com o amor divino, que faz com que nós citamos filhos de Deus, aprendizes da vida em processo de evolução rumo à perfeição. O perdão, ele é um sentimento exclusivo dos humanos. O animal não perdoa e nem os anjos perdoam. O animal, porque não tem consciência da ofensa. E o anjo, ele também não perdoa. Por quê? Porque ele nunca se sente ofendido, pois já alcançou a perfeição relativa. Apenas o ser humano, devido ao perfeccionismo, pode se sentir ofendido. Apenas ele também pode desenvolver o perdão, que é uma característica da humanidade. Então, perdoar e se sentir ofendido, se sentir magoado, faz parte do ser humano exclusivamente. O ser humano, quanto menos evoluído, mais se sente ofendido e com maior dificuldade para perdoar. Quanto mais voltado para a angelitude, maior será a sua facilidade de perdoar. Portanto, o perdão é um bom instrumento para a nossa autoanálise. Analisando a nossa dificuldade de perdoar, nós vamos perceber o nível que a gente se encontra. Qual o nível da nossa animalidade? Tanto quanto a nossa capacidade de perdão, que demonstrará a nossa capacidade de humanização rumo à angelitude. Então, quanto menos evolução, mais magoado eu fico, mais ressentido, com mais dificuldade de perdoar. Então, um instrumento de paz, que é o que a gente quer absorver, é a virtude que a gente quer adquirir, e ser um instrumento de paz, jamais ela se automartiriza com a mágoa, com ressentimento e muito menos com desejo de vingança. Pois já compreende e sente as leis divinas no coração, amando e se entregando plenamente a elas. Uma dessas leis divinas que eu quero salientar aqui
é a lei da liberdade, que institui o livre-arbítrio. Assim, diante da pessoa que não pensa como nós, que nem entende o que a gente está querendo dizer, né? Que não concorda com as nossas atitudes, nós temos que amá-la com os seus pensamentos, mesmo que os seus pensamentos não abracem os meus. Mas nós temos que respeitar. Por quê? Por causa de uma lei divina, que é a lei da liberdade, é a lei do livre-arbítrio. Sendo assim, nós temos que ter consciência que todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, de fazer o que quiser, mesmo que não deveria. E não cabe a nós julgá-lo, condená-lo, se sentir magoado porque a pessoa não fez o que você gostaria que ela fizesse. Por quê? Porque ela tem o direito de fazer o que quer. Então, contudo, é importante reafirmar, conforme nos ensina Jesus a respeitar o livre-arbítrio dos outros, não significa convivência com suas atitudes. Você tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Você não pode julgar, que não é o seu papel aqui na Terra. Mas você também não é obrigado a conviver com as atitudes que você não concorda. Mas se sentir magoado é não dar liberdade para o outro ser o que ele quiser. É como se você não compreendesse que todo ser humano tem o direito de ser o que quiser. Por quê? Porque é ele que vai responder, é ele que vai colher as consequências. Ah, mas ele está equivocado. Então, ele vai responder pelos seus equívocos. É simples assim. Tudo que a gente planta, a gente colhe. O plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Depois que você plantou, você não foge de colher. Então, essa lei de liberdade, ela entra num movimento amoroso consigo mesma, com a sensação, a satisfação interna de não se ressentir quando é agredida pelo outro. Ela compreende que o outro pensa de outra maneira, pensa de outra forma, e que a pessoa tem o direito, e que ela vai aprender, se ela estiver errada, no seu tempo. Não há necessidade de você apontar o dedo e dizer, olha, você está errado, você está pensando assim, assim, assado. Não é assim que se faz. Não há necessidade. A pessoa vai perceber. Ela vai viver e vai aprender. Porque a vida é um profundo aprendizado. Numa certa ocasião, Pedro, magoado, porque tinham acusado ele de roubar as caridades que as pessoas davam para os pobres. Então ele se lamenta para Jesus. Jesus, fulano me acusou de ladrão. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, eles vão viver. Mas, Senhor, o senhor não está entendendo, me acusaram. Eles vão viver. O que nos ensina essa fala de Jesus? A vida ensina tudo o que você precisa, sem deixar nada para trás.
tudo o que você precisar aprender, você vai aprender. A proposta de Francisco de Assis é a de tornarmos um instrumento de paz do Senhor. Diante de uma agressão de alguém, devemos, pois, entrar num movimento amoroso conosco mesmo, respeitando o livre-arbítrio do outro e no sentimento amoroso do perdão. Perdão é para quem ama. Perdão é para quem tem compaixão. É para quem compreende as pessoas e para quem dá liberdade. Para quem pratica a lei de liberdade, que é o livre-arbítrio. Podemos fazer um esforço para compreender aquele que mal ainda existe no outro, sabendo, contudo, que a nossa paz depende somente de nós mesmos. Em outras palavras, podemos nos manter em paz, apesar da dificuldade que o outro ainda carrega. Não podemos perder a nossa paz, porque o outro tem dificuldade, porque o outro ainda carrega um mal que habita dentro dele. Não, temos que compreender. Não vamos nos autoflagelar num sofrimento que não nos pertence. Então, construa na sua mente o raciocínio correto do que é o perdão e o pratique. Se liberte e liberte o outro, em nome de Jesus, não é? Que Jesus abençoe a todos nós nesta luta da nossa transformação interior e que possamos alcançar o amor e o perdão. É o que o mundo está carecendo. Que Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré cubra o nosso planeta com seu manto rosa de amor. Nosso planeta tão doente, tão sofrido que está. Que o nosso Mestre Jesus nos fortaleça, nos dando coragem, paz interior e esperança. Então, vamos esperar, trabalhar, perdoar e amar, hoje e sempre. Que assim seja.